Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Panza e você está de novo aqui no meu canal. Dando sequência àquela conversa que a gente começou no vídeo anterior, falando de prótese sobre implante, eu recebo bastante dúvida dos alunos da especialização, até alguns colegas, às vezes a gente conversa para a gente trocar ideias, tirar dúvidas que a gente possa ter. E eu trouxe aqui hoje uma colega de profissão, uma pessoa que é de uma geração mais nova, que é a doutora Tamires. Eu queria apresentar ela aqui para vocês. Eu faço o curso de especialização em reabilitação oral, que é um curso que abrange a parte de periodontia, prótese e implante. E nesse curso sempre surgem algumas dúvidas sobre que tipo de prótese eu vou usar quando eu estiver fazendo uma reabilitação sobre implante. E uma das dúvidas que nós temos é quando que eu uso uma prótese parafusada e quando eu uso uma prótese cimentada sobre implante. Tamires, essa dúvida é uma dúvida bem legal de várias pessoas, tá? O que a gente tem que entender aí é o seguinte: se a gente for pensar num mundo ideal, todo cirurgião, quando vai instalar um implante, ele deveria proceder a um estudo de como ele vai instalar esse implante, para que esse implante seja instalado da forma mais axial possível ao que vai ficar a coroa, ou seja, que ele permita que depois o protesista faça uma peça parafusada. Por que eu estou falando isso? Porque a peça parafusada, vamos falar primeiro só de peças unitárias, ela vai ter um parafuso que vai atravessar a peça ou pela superfície oclusal, se for um dente posterior, ou pela superfície palatina ou lingual, se for um dente anterior. Esse parafuso passante, ele vai atravessar por toda a peça e vai se prender dentro das roscas do implante. Então, se você tem essa situação do implante bem posicionado, beleza, você consegue trabalhar de uma forma tranquila com a peça parafusada. Porém, o que a gente observa em algumas situações é que, ou por uma limitação óssea, ou às vezes por alguma situação diferente, o implante não conseguiu ficar tão bem posicionado. E você, por causa disso, não consegue fazer uma peça cimentada. Essa é somente uma das razões, mas talvez seja a principal. Então, nesse tipo de situação, você vai fazer a moldagem de transferência, mas você vai ter que lançar mão de confeccionar sobre o implante um munhão que vai poder corrigir essa angulação que o implante adquiriu. E aí, sobre esse munhão, o técnico vai fazer uma peça cimentada para você. Entendeu como funciona a ideia? Sim, então sempre que possível eu vou preconizar por uma prótese parafusada e não cimentada. Essa pergunta é bacana, mas a gente não pode ditar isso como uma regra, tá? Porque em algumas situações a prótese cimentada ela pode servir muito bem para você, principalmente quando você precisa de uma estética, uma pessoa que não vá se dar bem com aquela entrada de parafuso, por exemplo, que mesmo que você restaure muito bem ou que o técnico faça alguma peça em cerâmica para você fechar, ela pode dar alguma diferença e o paciente pode não ficar satisfeito com aquilo. Porém, se você trabalhar com uma peça parafusada, você vai ter uma facilidade de trabalho muito maior, é muito mais simples. Mas todo sistema tem vantagens e todo sistema tem desvantagens também. E quais as principais vantagens e desvantagens das próteses parafusadas e cimentadas? Pois é, as principais vantagens das peças parafusadas são a fácil reversibilidade do sistema, a facilidade de reparo quando necessário e a facilidade laboratorial também. Por quê? O técnico, quando faz uma peça parafusada, ele vai fazer sobre uma úcula, sobre um cilindro, ele vai fazer um sobreenceramento que vai fazer um formato já parecido com o que vai ser a sua coroa. Sobre essa estrutura que ele vai fundir, ele vai aplicar a cerâmica e a peça vai vir pronta para você. Já quando você trabalha com uma peça cimentada, ele vai precisar encerar um munhão, fundir um munhão e sobre esse munhão também encerar e fundir um coping. Ou vai fazer de outra forma, pode fazer em zircônia, por exemplo, mas vão ser duas peças, dois trabalhos para que o técnico faça. Então, é um trabalho um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais extenso. E na hora da instalação também para o profissional, instalar a peça parafusada normalmente é mais rápido, mais simples do que instalar uma peça cimentada. Já as peças cimentadas, elas têm outras vantagens. Além dessa vantagem estética, ela tem a vantagem de não ter sobre a área de entrada do parafuso, por exemplo, um contato de cúspide. Então, quando você tem um dente posterior, exatamente naquele toque da ponta de cúspide do arco antagonista, você tem a entrada do seu parafuso, você cria uma irregularidade oclusal ali. Nesse tipo de situação, a peça cimentada ela consegue deixar uma anatomia mais parecida com o que seria a coroa mesmo do paciente. Então, essa é mais uma vantagem. Qual é a grande desvantagem que existe da peça cimentada? Se você precisar remover, é muito difícil e ela também tem, seja numa peça provisória, seja numa peça definitiva, ela vai ter uma linha de cimento. Por mais estreita que ela seja, tem uma linha de cimento ali. E por mais legal que seja o seu cimento, ele tem um pouco de toxicidade ao periodonto. Então, se você puder eliminar essa linha de cimento, é melhor. E tem uma outra coisa ainda. Quando você está na fase provisória e você resolve personalizar
a estética vermelha, você resolve fazer uma peça provisória para deixar um periodonto mais harmônico, mais bonito ali para você fazer a sua restauração final. Quando você trabalha com peças parafusadas, a facilidade para você condicionar esse periodonto é muito melhor do que você trabalhando com uma peça cimentada. Acho que é mais ou menos esse o caminho. Deu para entender tudo? Sim, ficou bastante claro. Então tá bom. Se você ainda não entendeu ou quer fazer alguma outra pergunta ainda sobre essa história aqui de prótese sobre implantes das peças unitárias, mande aqui pra gente vai respondendo as suas dúvidas. E se for uma pergunta diferente, a gente faz um vídeo sobre elas também nos próximos aqui do nosso canal. Beleza? Um abraço e até lá!